Não é novidade para ninguém que o ex-juiz Sérgio Moro basicamente perseguiu pessoas ligadas à esquerda, ligadas ao Partido dos Trabalhadores, por um projeto político e de poder. Agora, com a cara mais cínica do mundo, ele defende o direito de um criminoso que cometeu algum tipo de crime dentro da política possa ser perdoado, possa ser beneficiado. E aí, joga inclusive pá de cal na análise que ele está fazendo na lei da ficha limpa, que basicamente deixa de existir. Até porque o que o chamado Luiz Ladrão, como diz ali o Glauber Braga, queria fazer, não era combater o crime, mas sim eleger Bolsonaro em 2018 para ser seu ministro e entrar na política. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o juiz que condenou o Brasil, Sérgio Moro, parece que não tem vergonha de defender o crime. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Inclusive hoje é o aniversário deste que vos falo, estou fazendo 38 anos e se vocês quiserem colaborar pra gente comprar um refrigerante, comprar uma pizza e comprar um presente pra mim, eu agradeço bastante. Lembrando que ninguém é obrigado, mas se quiser eu vou ficar muito feliz, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre como a história mostrou que o juiz ladrão, como diria o Glauber Braga, realmente só queria utilizar sua toga para poder atrapalhar a democracia brasileira, prender políticos que ele enxergava como inimigo, mesmo sendo magistrado, e por conta disso, inclusive, o STF em 2021 considerou o Sérgio Moro um juiz parcial. A gente sabe que tem um projeto agora da Dani Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha, que basicamente quer anistiar pessoas que cometem crime tanto na coisa pública quanto fora da coisa pública e que possam causar sua inelegibilidade. O que acontece como a lei é hoje? Digamos que eu, Carlito Neto, cometi um crime, certo? E aí eu fui condenado pelo aquele crime que eu cometi e esta condenação também gerou uma punição de 8 anos de inelegibilidade. Como é que contava essa inelegibilidade? Eu cometi um crime que me deu uma pena de 4 anos, por exemplo, e aí eu tinha de cumprir esses 4 anos de pena e depois que essa pena fosse extinta após os 4 anos, começava a contar a inelegibilidade. Ou seja, eu ficaria fora da vida política por 12 anos, pelo menos. Por quê? Porque no Brasil, quem tem sentença transitada em julgada, sentença criminal transitada em julgada, já perde os direitos políticos. O que é que a filha do bandido Eduardo Cunha, a senhora Dani Cunha, que inclusive defendeu ali que o Chiquinho Brasão não fosse caçado, né? Chiquinho Brasão, ó, um em carne com o papo soberano dela, tá? Ela defende agora que seja apresentado o projeto que seja o seguinte: se o indivíduo é condenado por um crime, a pena da inelegibilidade dele também tem de contar a partir do momento que ele está condenado cumprindo a pena. Só que a filha do bandido, né, e tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, né, a filha do bandido Eduardo Cunha omite um fato importante. A lei brasileira já suspende os direitos políticos de quem é condenado. Então, se você passar a contar o tempo de inelegibilidade a partir do momento da condenação do indivíduo, separando a pena de inelegibilidade, ele está sendo beneficiado. Por quê? Olha o que diz a Constituição Federal Brasileira no artigo 15, inciso 3º. Tá aqui, ó. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão do mandato só se dará nos casos, inciso 3º, de condenação criminal transitada em julgada enquanto durarem os seus efeitos. Ou seja, por isso que é falso, inclusive, aquela história de que Lula venceu as eleições nos presídios brasileiros. Por que é mentira isso? Porque preso condenado com sentença penal transitada em julgada não tem direito político. E é o que esse projeto da Dani Cunha faz? Digamos que eu, Carlito, cometi um crime, certo? Fui condenado a 8 anos e um dia, certo? O que aconteceria, como é hoje a lei da ficha limpa, inclusive? Ela diz o seguinte, que eu tenho de cumprir os 8 anos de pena do meu crime, como inclusive a lei já estabelece aqui, né? Por isso que esse projeto da senhora Dani Cunha, filha de bandido, é inconstitucional e eu acredito que será derrubado no STF, caso seja aprovado no Senado Federal.
ela já garante que quem está condenado em sentença penal transitada e julgada, criminal, né, transitada e julgada, ela já está com os direitos políticos suspensos, ou seja, não pode participar de concurso público, não pode votar, não pode se candidatar a cargo público, está ali com os direitos políticos suspensos. Se eu estou condenado a 8 anos em um dia, então o que acontece? Hoje, como é que a lei funciona? Eu ficaria 8 anos cumprindo a minha pena e pegaria mais 8 anos de inelegibilidade, ou seja, daria 16 anos de inelegibilidade. Ou melhor, de afastamento da vida política. Por quê? Porque eu cometi um crime. Simples assim. O que é que a Dani Cunha quer que aconteça agora? Que a pena para a inelegibilidade também passe a contar a partir do primeiro dia que o indivíduo está na prisão, cumprindo a outra pena pelo outro crime que gerou condenação criminal transitada e julgada. Só que a lei já dá para ele a punibilidade. Ele já está sem direitos políticos enquanto a pena está em execução. Então, a inelegibilidade, a lei da ficha limpa, perderia efeito. E aí, olha que ironia do destino. O senhor Sérgio Moro, que liderou junto com o Dallagnol, de acordo com aqueles áudios ali da Vaza Jato, em tese, uma organização criminosa para poder punir pessoas que eles enxergavam como desafetos políticos, tirar o presidente Lula da corrida eleitoral de 2018 e eleger Bolsonaro, fica claro que o juiz ladrão realmente queria que a lei fosse cumprida ao seu bel prazer. Porque o PT, que eles chamam de partido ali das trevas, partido disso, partido daquilo, que era em defesa dos bandidos e da corrupção, assim como inclusive defendeu a autonomia do Ministério Público, defendeu a autonomia da Polícia Federal, elogiada pelo próprio Sérgio Moro, quando saiu que nem um cachorrinho chutado pelo Bolsonaro, teve de pedir renúncia do cargo de ministro em 2020, ele mesmo falou que nem durante os governos do PT se tinha interferência na Polícia Federal e no Ministério Público. O Fernando Santos Lima também, que foi membro da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público, disse a mesma coisa quando a Dilma caiu. Ele falou: um legado positivo que a gente tem para trazer do Partido dos Trabalhadores é que não tinha interferência na Polícia Federal e nem no Ministério Público, e a gente espera que o presidente Temer mantenha esse legado. O que aconteceu dali em diante? O próprio Moro teve de deixar o cargo, por quê? Porque Bolsonaro queria que a polícia e a justiça agissem para ajudar os seus filhos. Palavras do próprio Moro, que diz que ele teria de atuar ali para proteger os filhos do Bolsonaro. E aí olha que ironia, como eu tô dizendo, né? Hoje o Moro está do lado dos bandidos, defendendo que a lei da ficha limpa realmente deva ser revogada, do jeito que está, que tem algumas punições que são, entre aspas, ali exageradas. E o Partido dos Trabalhadores, que é formado por bandidos, golpistas que roubaram o Brasil, é a favor de que a lei da ficha limpa continue com a punição deste momento. Ué, se vocês dizem que quem não deve não teme, por qual motivo vocês querem que a lei da ficha limpa seja mantida, ou melhor, seja alterada para beneficiar criminosos que roubam dinheiro público e cometem outros tipos de crime? Vou dar um exemplo para vocês claramente. O Chiquinho Brazão agora vai ser condenado ali provavelmente pelo mano da morte da Marielle, certo? Se ele pegar uma condenação de 12 anos e depois tiver uma inelegibilidade aplicada para ele, não vai contar, ele não vai precisar ficar de 20 anos fora da vida política. Por quê? Porque assim que ele sair da cadeia com 12 anos, ele pode voltar à vida política. Porque ele já vai ter restabelecido seus direitos políticos. E é aqui que tá a ironia, ó. PT é contra abrandar, ou seja, deixar a lei da ficha limpa favorável aos bandidos. E Sérgio Moro é a favor. Ele disse, inclusive, depois que ele não é a favor, que ele é contra, inclusive. Né? Ele até mandou aqui uma resposta, né, para a coluna aqui do Guilherme Amado. Após a publicação da reportagem, o senador Moro entrou em contato com a coluna e disse que é contra o projeto de lei do jeito que está. O texto da reportagem foi alterado. Mentira, olha o que ele disse aqui, ó. Ele claramente se posicionou, eu quero que vocês escutem da boca do marreco de Maringá. Tá aqui, ó. E, de fato, a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças. E esse projeto corrige várias dessas... Vamos ouvir de novo o que ele falou? Ficha limpa tem pontuais injustiças. E esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aqui especificamente àqueles casos de inelegibilidade não decorrentes de uma condenação criminal, mas sim decorrentes de outra espécie de julgamento. E nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Ele tá mentindo. Por que ele está mentindo? Porque ninguém fica inelegível ou sem os direitos políticos se não for enquadrado na lei da ficha limpa ou se não for condenado criminalmente.
A Constituição é clara. Aí eu vou perguntar aqui a mesma coisa que o Gilmar Mendes perguntou. Onde é que o Brasil errou, e especificamente a magistratura, que conseguiu permitir que uma figura medíocre como essa fosse magistrado no Brasil? Porque, por exemplo, ele diz que tem injustiças cometidas na atual concepção, no atual formato da lei da ficha limpa. Né? Inclusive pessoas que estão sendo punidas que não deveriam ser punidas. Mas ele voltou, inclusive, a defender, sabe o quê? A prisão em segunda instância. Para quê? Para que juízes como ele possam perseguir pessoas que eles enxerguem como adversários políticos e possam fazer valer o seu poder da toga. Como, inclusive, o presidente Lula foi vítima do senhor Sérgio Moro. Só pra gente lembrar, inclusive, aqui, o que a Constituição brasileira fala sobre a condenação, por exemplo, e quem será preso. A prisão, né, pode acontecer em qualquer momento. Muita gente fala, mas a prisão em segunda instância era a melhor coisa pro Brasil. A prisão pode acontecer a qualquer momento. Desde o primeiro dia que o indivíduo é investigado, a prisão já pode acontecer. O que acontece é que é o seguinte: em via de regra, todo mundo, devido ao estado que a gente vive, né, que é um estado democrático de direito, tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Quando a gangue, supostamente do Sérgio Moro, estava à frente da Lava Jato, aqueles indivíduos que eles já enxergavam como inimigos deles não tinham presunção de inocência, eles já eram presumidos culpados. O julgamento seguia todo o rito processual, mas ele já tinha o pré-julgamento estabelecido, não importava prova, depoimento, materialidade, nada. Eles já tinham ali na cabeça dele estabelecido quem seria condenado e quem seria absolvido. Tanto que várias figuras ligadas ao PSDB, por exemplo, foram poupadas durante a Operação Lava Jato para não melindrar possíveis aliados. E o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 57? Tá aqui, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso que a prisão em segunda instância foi revista de novo. Porque, como disse o ministro Gilmar Mendes quando ele voltou atrás do seu voto, a prisão em segunda instância ela deveria acontecer em casos pontuais. Mas o que estava acontecendo a partir do momento que o STF interpretou que era possível expedir mandado de prisão com condenação em segunda instância, é que todo condenado de segunda instância estava sendo preso. E isso violaria o que a gente chama de devido processo legal. Por quê? Porque todo mundo tem direito a presumir-se inocente, tem direito à ampla defesa e também tem direito ao contraditório. Quando ele é condenado e vai preso, por exemplo, ele está tendo violado. Quando ele é condenado em segunda instância e vai preso, ele está tendo a violação do seu direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção da inocência. Por quê? Porque não se esgotaram todas as instâncias que ele teria direito para poder recorrer. É claro, existem circunstâncias em um processo de investigação que podem levar o indivíduo a ser preso, mesmo na primeira denúncia, mesmo na primeira instância, mesmo na segunda instância, tá? E aí vamos só ouvir aqui o que é que o Marreco de Maringá tem a falar, só pra gente encerrar esse material. Para ficar num exemplo aqui, senador Alessandro, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, sobre um argumento que não convence. Respeitamos lá a Suprema Corte, mas não. O argumento convence e ficou claro. O Dallagnol, inclusive, deixou o cargo de membro do Ministério Público quase um ano antes da eleição, porque existiam alguns processos instaurados contra ele que poderiam levá-lo ali à perda dos seus direitos políticos. Ele saiu do Ministério Público antes do prazo legal, porque ele teria de deixar o Ministério Público 6 meses antes das eleições. Por que ele deixou um ano antes? Porque ele sabia que poderia ter inelegibilidade ainda durante o período que ele estava sendo mantido no cargo. Só que a lei da ficha limpa, que é essa que o senhor Sérgio Moro hoje é contra. Olha que interessante, né? Como é que o mundo dá voltas. A lei da ficha limpa que o Sérgio Moro tanto defendeu com o Dallagnol e que hoje ele é contra, ela entende que se alguém, inclusive ligado ao Ministério Público ou à magistratura, se afasta do cargo para poder tentar se exibir da sua responsabilidade legal e essa responsabilidade poderia levar à inelegibilidade, isso também é um crime que leva à inelegibilidade. Por isso que o senhor Dedê está inelegível neste momento. Inclusive está aí, né, de braço dado com o fascismo, atacando o STF, atacando o ministro Alexandre de Moraes, lambendo as bolas do Elon Musk, inclusive defendido aí o 7 de setembro, se não me falha a memória, vai estar presente, inclusive também no 7 de setembro, lá em São Paulo. Para vocês aí, meus amigos, que tinham qualquer dúvida que essa organização criminosa que golpeou o Brasil a partir de 2013 tinha um projeto político,
eles estão morrendo pela própria boca, tá bom? O Moro apoia bandido, o Moro apoia ladrão, o Moro apoia descumprimento da lei para punir pessoas que ele enxerga como adversário político e a alteração da lei para beneficiar aqueles bandidos que ele considera aliado. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.